Estou muito feliz de estar aqui nessa igreja de Deus, em Brasília. Quase não venho em Brasília, minha mãe mora aqui, né? Meu filho, Gabriel. Tenho vários amigos aqui, já estou vendo ali o Rubão da Companhia de Jesus. Vou falar para vocês quem é o Rubão. Rubão, senta aqui, ó, do lado do meu filho aqui. Vem para cá, Rubão. Rubão é pessoa muito especial na minha vida. É maranhense e mora aqui em Brasília há muitos anos. Né? Hoje eu moro no Rio de Janeiro. Eu sou membro da Igreja Internacional da Zona Sul, né? Pastor Marco, lá no Rio de Janeiro. Mas eu também sou maranhense, né? Sou lá de Caxias do Maranhão. Minha cidade fica mais perto do Piauí. Eu nasci... Eu estive lá agora o mês de agosto, o mês todo lá no Maranhão gravando, né? Gravando jingle, né? Jingle político. A Aline, no mês de agosto, a gente teve uma férias, porque o Nicolas, que é o filho da Aline, foi para os Estados Unidos, está estudando lá, e ela foi organizar algumas coisas, creio eu, né? Enfim, mas estou muito feliz, né? O Gabriel está aí, Pastor Lau, levanta a mão aí, Pastor Lau, baiano, lavado no sangue de Jesus, Pastora Ana aí, junto com ele, e a Rai também, né? E aí eu estou muito feliz de estar aqui, viu, pastor? Porque eu vou contar aqui o que Deus fez na minha vida, vou louvar a Deus, agradecer aí também o meu brother aí, ó, conheci ele na época do Thales Roberto, né? Aí na estrada aí, fazendo um evento. Vou ler aqui em Salmos 40, até o versículo 3. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. E ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor venha abençoar cada vida aqui nessa noite, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu estou aqui hoje para dizer que Jesus Cristo me libertou. Eu falei naquele dia, no dia que o Raiz estava aqui, então essa minha vinda aqui para Brasília foi bênção, porque além de ver minha família, eu estou revendo alguns amigos importantes na minha vida, no meu ministério, que é o Raízes, né? Falei naquele dia que foi uma banda que muito importante para mim quando eu me converti lá no Maranhão, que eu pegava o CD do Raízes, meu pai e eu já estávamos na igreja, e eu pegava o CD e ia nas sedes, lá no Nordeste, no Maranhão, a gente fala sede, que é estúdio das bandas. Eu pegava o CD do Raízes e ia evangelizar os caras, porque eles falavam, vem cá, vem, agora você é crente? Eu falei, sou servo de Deus, Jesus mudou minha história, Jesus mudou minha vida. Por quê? Porque antes meu pai tinha uma banda de forró, lá no Maranhão. Se você botar no YouTube Antônio Machado e seu conjunto, você vai ver uns forró agoniado lá no teclado, é ele. Na realidade, dizem que é ele, mas é porque o nome dele é muito forte ali na região do Maranhão, Caxias, e no Piauí também, porque acho que foi na década de 70, existia uma rádio lá, AM, em Teresina, e meu pai estava começando, porque meu tio comprou uma sanfona para ele, falou, rapaz, tu tem tudo, tu toca muito bem. Meu pai tocava num circo no interior do Piauí na época, e aí meu tio resolveu dar a sanfona para ele, e tinha um programa que dava oportunidade lá no Piauí para o sanfoneiro tocar aquele forró, e meu pai foi lá. Era uma rádio que pegava no Maranhão inteiro e no Piauí inteiro, e o nome do cara era Rock alguma coisa, não lembro, e quando ele chamou meu pai para tocar, ele gostou muito, ele falou, rapaz, você vai estar aqui no meu programa sempre. E aí, quando essa rádio pegava na zona rural do Maranhão inteira e na zona rural do Piauí também, pegava em Teresina, pegava ali no Piauí e no Maranhão, começou a aparecer oportunidades de shows para o meu pai. E ali, ó, aí o pessoal começou a inventar um monte de coisa, onde meu pai tocava sempre foi muito lotado, né? Aí ele ficou sendo considerado o melhor forrozeiro do Maranhão e do Piauí. E aí ele fazia show direto, nessa época, e tocando para o mundo, aí o conjunto foi crescendo, né? O conjunto foi crescendo, aí depois ele comprou o teclado, ele tocava com 3 teclados aqui e 2 aqui. E eu lembro quando eu era criança, que eu ia para os shows lá em Coelho Neto, minha mãe morava lá, porque eu sou criado com vó, né?
Sou criado com vó. Tem jeito, né? E aí, só que minha avó não queria que eu fosse tecladista e nem que eu fosse para as festas. Mas quando eu ia passar férias na casa da minha mãe, ela me arrumava e eu ia lá. Antônio Machado vai estar no clube tal hoje. E aí eu chegava cedinho, ficava ali, aquele monte de teclado que eu via. E aí lá no Maranhão a gente não chama hold, né? Lá a gente fala assim, não, que o jacaré, na época, isso é antigamente. Agora já modernizou, então hoje chama hold também. Os hold botavam umas cordas assim, o jacaré botava para ninguém, porque tinha gente que não ia para dançar, os caras iam para ver meu pai tocando. E os caras ficavam um monte de gente assim, os caras, bicho aí toca, hein? Os cabas ré aí, o cabo é bom de forró. E aí foi indo. Eu tinha, acho que, sei lá, menos de 10 anos. E era para me ser músico realmente. Estava nos planos de Deus. Porque eu não sou criado com meu pai, mas lá no Maranhão a gente fala parede e meia, né? Aí tem uns vizinhos meus até hoje lá que são pernambucanos e são músicos, cantores, cantam muito bem, tocam muito bem. E aí um deles comprou um teclado da Cássio. Meu irmão, quando esse rapaz ia tocar, eu ia para lá e ficava olhando. E aí quando ele me ensinou do dó ao si, enfim, aprendi rapidinho. E aí, um rapaz que me levava na escola também gostava de música. Aí um dia meu pai se aproximou mais de mim. E aí ele levou 3 bicicletas, uma para mim, uma para o meu irmão. Aí ele falou, vamos lá na sede. Me levou na sede, na casa dele. E aí, quando eu vi aquela banda enorme, eu fiquei maluco. Aí, toda vez que o rapaz, que era o meu vizinho, que me levava para a escola, em vez dele me levar para a escola, eu falava, não, eu quero ir lá para o ensaio. Aí eu ficava gazeando aula, como fala lá no Maranhão, né? E aí, ficava ali, olhando ele tocar. Né? E a Bíblia diz que todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Né? E aí, eu só sei te explicar que foi Deus que me ensinou, porque meu pai nunca parou para me ensinar, faz por aqui. Nunca. Quando ele acabava o ensaio, na hora do almoço, morava alguns componentes da banda ali, que era do interior do Maranhão, de outras cidades, e os caras viam fazendo do mesmo jeito. Aí os caras ficavam até brincando, rapaz, esse menino tem dom. Né? Só que meu pai não queria, ele queria que eu fosse estudar música. E aí eu até tentei estudar lá na minha cidade. Aí na primeira aula que eu fui, eu não aguentei quando o professor fazia pá. Aí eu falei, não quero. Eu quero tocar logo. Só fui a primeira aula e não voltei mais. Porque os meus vizinhos tocavam direto, e quando eles tocavam, eu estava ali. E aí eles montaram uma banda de verdade e não me colocaram, eu fiquei triste. E aí, um dos irmãos dele, o Nato, falou assim, Léo, eu vou te levar num barzinho. Ele sabia que eu já sabia tocar algumas canções, algumas músicas, e ele me levou para esse barzinho. E quando eu cheguei nesse barzinho, eu tinha 10 anos de idade. E aí o cantor, que eu até preguei para ele, eu preguei para ele direto. Eu fico ligando, mandando versículo da Bíblia para ele. Ele me viu com 10 anos, ele falou assim, você quer tocar comigo? Porque ele já sabia que eu era filho do forrozeiro, meu pai muito conhecido lá, Antônio Machado, aí os caras, se ele é filho do forrozeiro, é o Machadinho. Você quer tocar comigo, Machadinho? Eu falei, se tu falar com minha mãe, e ele foi, falou com minha mãe deixou, e eu entrei nessa banda com 10 anos de idade. E fez sucesso lá na região, porque eu já começava a solar uns forró. Mas a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. E aí eu comecei a frequentar esses ambientes de show mundano, de barzinho, com 10 anos, com 11 anos, e o nome do meu pai sempre na minha cabeça ali, e os caras, rapaz, tu toca igual o velho. E eu queria tocar com ele. Aí quando eu fiz 13 anos, meu pai falou assim, tu vai comigo hoje na festa, lá em Codó, no Maranhão, lá na terra do Rubão. Tu é de Codó, né, ou de São Luís, Rubão? Eu pensei que tu tinha nascido em Codó. Mas Codó eu gosto muito. Já ouviu falar em Codó? Aí meu pai foi para Codó tocar no Ribinha Muniz, uma festa grande que ele tocava todo ano. E aí quando o cara toca para o mundão, o cara toca de 10 até 5 horas da manhã. E meu pai começou a tocar 10 horas, quando foi 1h30, tinha um intervalo. E ele voltava a tocar 3, 3h30. E eu fui chamar ele. Pai, não sei se ele falou assim, quando for 3h30 tu me chama. Tá na hora de voltar à festa lá. Aí ele falou assim, toca lá no meu lugar. Rapaz, eu não ia dizer não pro velho, né? Aí eu falei, eu vou. Já sabia um repertório. Aí eu
comecei a tocar um monte de forró e ele só ouvindo. Aí quando foi de manhã, ele falou assim, isso aí eu não esqueço, eu lembro até hoje, lá na casa do contratante, ele falou assim, tu aguenta tocar 7 festas? Aí eu falei, aguento. Aí ele falou, então tu tá na banda. Aí ali eu dei tchau para a banda que eu estava tocando, que eu queria tocar com meu pai. Aí eu comecei a viajar com ele no Maranhão, Piauí, o Pará, né? E aí, Antônio Machado e Machadinho, os bichos tocam muito forró, não sei o que e tal. E aí, 13, 14, 15, com 16 anos, eu já estava tocando forró, todo final de semana. E, infelizmente, conheci um monstro chamado maconha, que destrói milhares de pessoas, milhares de jovens, convivendo com os caras que são do mundo, uma criança, e eu fiquei viciado em droga. Logo, com 13 anos, fiquei viciado, né? Porque a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E aí eu viciei com 13 anos, com 16 anos, eu gostava muito do baterista que tocava com meu pai, ele tocava muito bem. E aí, hoje, ele passou para o Senhor, tem uns dias eu ganhei ele para Jesus, orei por ele. E aí, ele saiu da banda do meu pai, foi morar em Belém, e com 2 semanas ele voltou para buscar um tecladista, e ele foi me buscar. Não, vamos para Belém. Aí eu, garoto, né? E tal, eu falei, eu vou também. Aí eu só falei para minha avó, não falei para meu pai, que ia embora, fugi da casa do meu pai, né? E não disse nada, fui morar em Belém, e lá o diabo armou outra cilada para mim, que lá eu me viciei em pasta de cocaína, né? Que é uma droga muito pesada, né? Ele tentou me destruir, mas Deus já tinha uma obra na minha vida. Porque quando eu fui para Belém, o meu pai começou a assistir nas madrugadas um pastor pregando na televisão. E o pastor falava assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o pastor pregava, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. E o meu pai todo dia assistia esse programa na madrugada. Aí um dia ele falou para o cunhado dele, que hoje é pastor lá na Assembleia de Deus, no Maranhão, Manel, que eles assistiam junto, falou, Manel, eu vou ser crente, tu vai comigo, esse pastor vai vir pregar em São Luís, tu vai comigo, eu vou me converter. Aí o Manel falou, ô irmão, eu queria lhe dizer um negócio, eu já sou crente, eu já aceitei Jesus aqui na... como é que tu não me conta isso, rapaz? Não, porque eu tinha medo, mas eu já estou congregando na igreja cristã aqui perto de casa. Mas tu vai comigo. A Regina, que é esposa do meu pai, não pôde ir, porque ela estava grávida da Otília, minha irmã, que hoje é advogada, crente também, canta lindo. E aí meu pai foi para São Luís, maior dono de banda de forró, o diabo deve ter ficado perturbado, né? Esse cara vai se converter, como é que vai acontecer com as festas aqui? O pessoal dizia que ele tinha pacto com o diabo, que onde tocava, ninguém entendia nada, que era lotado, podia ser no interior, na cidade, parecia gente tudo que era lado. E aí quando ele foi para essa igreja em São Luís, quando o pastor pregou, que fez o apelo, ele foi chorando na frente e levantou a mão e aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. E aí voltou para Caxias. Eu vou falar que era o pastor que ele assistia. Era o missionário R.R. Soares na época, porque era um dos programas que pegava no Nordeste na época. E aí eu falei isso até na igreja do missionário, que eu já toquei lá. Eu falei, eu quero agradecer ao missionário R.R. Soares por ter destruído a banda do meu pai. E como assim, rapaz? Destruído, eu falei, destruído porque nós somos hoje de Jesus e através da sua pregação a gente deixou de tocar para o diabo, hoje só toca para Jesus. E aí, quando meu pai voltou para Caxias, não tinha a Igreja Internacional da Graça de Deus e ele foi para a Assembleia de Deus, para o Templo Central. E o pastor Heitor, que hoje está com o Senhor, que nós amamos a família dele, o pastor Heitor abraçou meu pai e falou assim, rapaz, tu é crente, agora sou eu que preciso congregar. E meu pai, o pastor Heitor falou, tu vai congregar aqui na igreja. E sabe o que aconteceu? O pastor Heitor falou, aonde você tocava forró, nós vamos evangelizar aí. O povo ia que não acreditava, falava, Antônio Machado, crente, homem de Deus. Eu fui em Coelho Neto com ele, onde minha mãe morava, na Assembleia de Deus. Pastor, deu muita gente. Eu só acredito que esse homem agora é de Jesus, se eu ver. E quando meu pai fez o apelo, 42 pessoas se converteram naquela noite. Eu só via os contratantes jogando carteira de cigarro para cima, os caras chorando e aceitando Jesus. Nessa época eu só sabia falar a paz do Senhor e cantar aquela música do Marcos Góes. Os que confiam no Senhor. Eu tinha um medo de convertido. São como os montes de... Lembra? Sião.
me abalam. Só cantava essa música. Mas foi importante porque aí meu pai foi congregar na Assembleia de Deus e a minha casa do meu pai começou a ficar cheia de pastores e cantores. E os pastores do interior iam lá, o homem é crente, agora eu quero ver. E aí um cantor começou a ir para a casa do meu pai todo dia. O irmão Adonias. Aí ele falava assim: Leonardo, Jesus te ama. Aí eu falava: esse irmão é uma benção. Ele falava de um jeito assim que a palavra queimava no meu coração. Aí ele sabia que eu fumava maconha. Ele falava: rapaz, no dia que tu aceitar Jesus, tu não vai querer mais saber de droga. Tu vai ser um homem de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu grava uma fita para mim? Eu falei: gravo. E aí eu fui gravar uma fita para ele. E aí pedia licença ali, fumava voltava para gravar. Aí ele pregava para mim, ele falava assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aquela palavra queimava, pastor Lau, no meu coração. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. E ele cheio da unção, e meu pai referência para mim, tudo que meu pai fazia eu queria fazer igual. Aí o pastor Heitor falou assim: Machadinho, tu vai tocar no Congresso dos Jovens. Aí eu falei: pastor, mas eu não sou nem crente. Ele falou: não tem problema não. Aí teve uma hora que eu fiquei com raiva, eu lembro dessa raiva que eu senti no dia, mas ali foi o diabo. Aí ele: não, mas tu toca no Congresso, Léo. Eu falei: pastor, mas eu fumo maconha. Ele falou: não, mas todo drogado que chega na igreja é liberto pelo poder de Deus. Eu queria dar uma desculpa para não ir tocar. Eu não era crente. Ele falou: mas eu toco forró. Mas eu gosto do som da sanfona demais. Tá bom, pastor, eu vou tocar no Congresso. Marcaram o ensaio no templo da Assembleia de Deus, lá na minha cidade, lá em Caxias do Maranhão, igreja enorme. E quando eu cheguei lá, eu fui recebido, muito bem recebido, sem ser evangélico. Todo mundo, eu não sei nem se eu tinha fumado de manhã, porque eu fumava toda hora. Deveria ter fumado. E quando eu cheguei, os irmãos me abraçaram. O ministro de música tinha mandado as músicas para mim. E aí eu comecei, não sei se esse microfone está ligado. Glória a Deus. Já volto para isso. Aí eu cheguei no ensaio e você sabe como que é na Assembleia de Deus e igreja pentecostal chamam mocidade, né? Ainda mais no Nordeste, gente pra caramba. Aí a música falava assim, falava do Espírito Santo. Bem-vindo, Espírito de Deus, em nosso meio, vem tua obra realizar, restaurar corações, vem derrama o teu poder. Nossas almas se derramam diante de ti, nosso espírito se alegra em teu mover. Sopra em nós teu amor, que de Deus traz perdão e faz a obra em cada coração. Só que o coral cantava esse hino e aí não tinha quem cantasse, só lasse, né? Olha só como nordestino é bicho que tem fé pra frente, né? Ousado. Aí eu falei pro ministro de música, falei: posso cantar esse hino? Aí, se fosse outra pessoa: não, rapaz, tu não é crente ainda, fica, não, se converte primeiro. Ele falou: pode. E aí eles deixaram eu cantar o hino. Aí eu cantava com coral, né? E faz a obra em cada coração. Quanto mais eu cantava aquilo, o Espírito Santo quebrava as cadeias das drogas que me aprisionava. E aí eu ensaiei 2 semanas ali. Os caras muito inteligentes não me rejeitaram, me abraçaram. Os jovens me abraçaram. O pastor me... E aí, rapaz, gostou? Eu falei: gostei, mas é diferente. E aí, era palavra de Deus toda hora, na casa do meu pai e na igreja, eu estava indo direto. E aí, no último dia de ensaio, o ministro de louvor falou assim: Léo, você sabe para quem você vai tocar amanhã? Aí eu parei: para Jesus. Aí eu falei assim, eu pensei, né? Falei: rapaz, não vai combinar eu fumar maconha e tocar nesse congresso, porque eu só tocava se eu fumasse. Não conseguia dar um dó maior se não usasse droga.
E eu falei, eu vou tocar para Jesus, eu não vou usar droga. Aí amanheceu o dia, minha mãe fez aquele cuscuz de milho gostoso lá do Maranhão, né? Não sei se vocês conhecem, aqui em Brasília, aquele cuscuzinho amarelo, né? Mas aí quando terminou, aí veio aquele pensamento, fuma um, eu não fumei. De tarde, fuma um, eu não fumei. Quando foi à noite, eu fui para o congresso. Chegaram vários ônibus, regiões dos cocais. E aí, tem um rapaz que tocou comigo muitos anos lá com o Magno Malta. Eu vou chegar no Magno Malta. Pastor, me diz o horário aí, tá? Me fala aí, me fala aí. E aí, fui tocar aquele famoso hino da harpa, né? Que tem no começo dos cultos da Assembleia de Deus lá no Nordeste. Aí eu tocava assim, firme nas promessas do meu sábio. Pode baixar o retorno um pouquinho? Sim, firme nas promessas de Jesus. Beleza, só que eu tocava assim, ó. Aí os irmãos falavam, que é aquele irmão bailarino ali, pastor? Não pode dançar na Assembleia de Deus. Aí o pastor, não, ele vai se converter hoje. Deixa ele dançar à vontade aí. Deixa ele dançar. O pastor foi inteligente, né? Poderia puxar lá. Não, irmão, ó, só segura aí. Que nada. Aquela, tocava também aquela, era firme nas promessas, aquela. Um dos tais, podes tu também dizer sou. Um dos tais. A caixa tá ripando aqui, ó. Podes tu, ó, calma. Um dos tais. Tocava essa e balançando. Aí, quando foi, o pastor pregou e a música que, olha só, o Espírito Santo já estava abençoando a minha vida já, porque a música que eu ensaiei para cantar do coral, a irmã falou assim, ó, depois dessa saudação que tem na Assembleia de Deus, vamos ouvir o irmão dar uma saudação. Eu até toquei com a Aline Barros em Recife, e aí a gente tocou numa igreja, Casa da Bênção, lá em Recife. Aí alguém falou com o pastor Ronaldo, pastor, você vai dar uma saudação. Pastor, uma saudação. Vou dar uma palavra aí de fé. Ah, glória a Deus. Aí depois a gente até comentou com a Aline Barros lá com o pai dela. Aí eu falei, eu já conheci isso aí desde a Assembleia de Deus. E aí, antes de cantar, sabe o que eu fiz? Sem ser evangélico, sem ter confessado ainda Jesus, né? Eu fui lá atrás e fiz uma oração. Falei, Espírito Santo, canta por mim, me unge. Olha só que entendi nada. Depois eu fiquei pensando nessa oração que eu fiz. E foi assim, um dos mais lindos momentos do congresso. Quando eu falei, as irmãs têm aquele jogral, né? O Senhor, se Deus é por nós, quem sabe? Aí, bem-vindo, Espírito de Deus, em nosso meio. Aí eu senti algo diferente, que eu nunca tinha sentido tocando em banda de forró. Vem tua obra realizar, restaurar coração. Foi lindo, foi maravilhoso. E aí depois o pastor Raifran Batista, que hoje mora lá em São Mateus, no Maranhão, conhece ele, Assembleia de Deus. Encontrei com ele lá em São Luís agora. Foi que pregou, e ele começou a falar. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. E aí o pastor começou a pregar, e eu já me escondi ali, porque eu lembro na época que o pastor Heitor, esse que me chamou para tocar, na hora do apelo, mandava os irmãos, os obreiros, vê se tem alguém do teu lado aí, já pega na mão dele. Os caras, vamos aceitar Jesus aí. Eu falava, não, hoje não, estou me preparando. Não tem essa história, né, que o diabo bota na cabeça das pessoas? Estou me preparando. Mas não foi preciso. Quando o pastor fez o apelo, o pastor Raifran, eu levantei minha mão e aceitei Jesus. Fui lá na frente, naquele ginásio de esporte lotado de pessoas, confessei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E ali meu pai começou a chorar de alegria na presença de Deus. E aí um monte de gente foi falar comigo, você fez a melhor decisão da sua vida. E aí fui para casa da minha mãe não era crente. Olha a guerra, né?
Não era crente, só meu pai que tinha convertido. E aí no outro dia eu fui tomar café na casa do meu pai. E aí na hora do café ele fez uma pergunta assim, porque a nossa renda era banda. Tinha show toda semana, né? E ele falou: "E aí, tu vai tocar para Deus, para o Senhor Jesus, ou tu vai querer continuar com a banda de forró?" Eu falei: "Pai, eu vou tocar só para Deus." Aí ele falou assim: "Então a banda acabou." Tomou uma atitude de fé, né? Porque ele, quando eu cheguei, que ele já tinha se convertido, eu tinha assumido a banda, né? Que eu toquei até o carnaval. Foi no mês de fevereiro esse congresso. E aí eu fui indo para a igreja, e eu lembro que eu fui numa igreja lá na minha cidade, e Deus usou uma irmã e falou assim: "Tu és precioso aos meus olhos. A obra que eu tenho na tua vida é muito grande. Eu que cuido de ti." E Deus começou a falar comigo: "Prepara as tuas malas. Tu vai viajar esse Brasil, fora do Brasil, falando do meu amor. Vai ganhar muitos jovens, tirar muitos jovens das drogas." E aí, eu nunca me preocupei com dinheiro. Ah, não, porque agora o pastor vai ter que ir, né? Não, eu acreditei em Deus, porque a Bíblia diz que Deus proverá. E aí eu fui para a Assembleia de Deus. Foi na época que eu conheci o Rubão, né, do Companhia de Jesus, porque no começo não foi fácil não, pastor. Né, os boca de fumo iam tudo lá em casa me oferecer. Não, rapaz, os donos de banda de forró iam lá em casa. É uma guerra, a porta é estreita, mas você tem que decidir seguir a Jesus. E aí eu conheci o Rubão, que aí depois você bota lá no Spotify, Rubão, Companhia de Jesus, ou no YouTube. Aí ele cantava uma música assim, ó: "Deixa de brincadeira, que a coisa é séria." Aí eu falava: "Rapaz, essa música fala comigo." Porque no começo foi difícil. Vou ou não vou? Sabe, os caras ofereciam droga e aquele, da época, desintoxicando. Aí eu ouvi essa música: "Não, eu não posso brincar não com o reino de Deus, não. Eu vou seguir a Jesus. Eu vou para a igreja." Aí, Rubão aí é muito importante para mim. Se der tempo, eu vou chamar ele para cantar uma comigo. Depois chamar o Lau também para tocar uma música. Você já pode vir até para cá, irmão Lázaro, pastor Lau. Cadê o pandeiro? Trouxe aí? Posso tocar um forrozinho? Pastor, ele também toca com Dedê Júnior. E aí quando eu ia para a igreja, tinha um vizinho meu que falava assim: "Fala, irmão!" Tipo, zoando, né? Ih, o cara agora é crente. Lá no Maranhão chama mangando, né? O cara mangava de mim. Eu falei: "Ih, rapaz." Aí, beleza. Aí um dia eu recebi um convite para tocar numa banda em São Luís. Toquei lá 2 anos. Vai ficar onde? Na matéria? Não, fica aí que já a gente chama. Aí, 2 anos. Aí o Magno Malta era deputado federal. Ele foi em São Luís com a CPI do narcotráfico. E aí eu descobri, ele fez um belo trabalho lá no Maranhão. E eu descobri que ele era pastor e tinha uma banda de pagode chamada Tempero do Mundo. Não sei se vocês conhecem a banda Tempero do Mundo, que era a banda que ele cantava. E aí apareceu uma oportunidade para mim tocar no Espírito Santo. E aí um amigo meu falou assim: "Rapaz, eu vou para o Espírito Santo, mas o pastor só tem dinheiro para mandar uma passagem de avião. Tu vai de ônibus?" Eu falei: "Vou, porque Deus me prometeu que Ele que cuida de mim." Foi uma das maiores viagens que eu fiz na minha vida. Peguei aquele Itapé-Mirim, né, como um bom nordestino, saí de Caxias, 3 dias para chegar em Vitória. Já 3 dias na estrada, eu perguntei assim: "E aí, meu irmão, como é que pode? Que dia que vai chegar em Vitória?" Aí quando eu cheguei em Vitória, do Espírito Santo, lá em Viana, no Espírito Santo, não sei se os irmãos conhecem lá o estado do Espírito Santo, eu fiquei em Vila Velha, no Espírito Santo. Aí estava tendo o Jesus Vida Verão, que é um evento, o maior evento do litoral gospel brasileiro, chamado Jesus da Verão, que é um amigo meu que faz lá, chamado pastor Evaldo. Ele é pastor da Igreja Batista da Praia da Costa, lá em Vila Velha. E aí quando eu cheguei na Praia da Costa, lindo aquele lugar, aquele palco enorme, aí eu vi a Aline Barros cantando: "Você pode crer que nada está no fim." Sabe essa? "Seja em qualquer situação, Ele vem te socorrer. Você pode crer." Como é que é? "Há uma chance, sim. Você pode então compreender que Cristo vive em ti. Você pode crer." Aí eu falei:
eu vou morar nesse estado aqui. Aí o cantor que eu tinha ido com ele, é o Naum, né? A gente tocou na época em vários lugares lá no Espírito Santo. E aí eu contei esse testemunho que já tem uma meia hora que eu estou contando em 1 minuto para a Aline. Oi, Aline, tudo bem? Ó, suas músicas me abençoam muito e tal. Pá. Aí ela, glória a Deus, aleluia. Ela falou, quem é esse rapaz? Nunca imaginei eu que ia tocar com ela depois de 14 anos. Né? Sendo que o primeiro convite que eu fui feito para me tocar com ela foi em 2003. Mas eu fiquei com medo de morar no Rio e tal. Né? Não tinha muito costume. E aí eu toquei uns dias com um rapaz que foi comigo, que é o Naum. Toquei uns dias lá no Espírito Santo. E o Magno Malta me viu tocando. Cadê o pandeiro, irmão Lázaro? Tá aí? Aí eu contei para o Magno Malta sobre esse assunto que o rapaz me chamava de irmão, né? Ao Magno, vamos fazer uma música. Sendo que, quando ele me viu tocando, ele ligou para o Naum e falou assim, não, ele vai ficar aqui, né? Pergunta se ele quer ficar na banda. Aí o Naum falou assim, não, rapaz, tu vai para o Maranhão. Eu falei, não, tu pode ir sozinho, que eu vou ficar aqui. Oxe, eu vou fazer o quê no Maranhão, rapaz? Ah, doido. Não é desprezando o meu estado, mas é porque no Maranhão, para música, não é, música gospel cristã não é legal. Se eu fosse tocar forró, beleza. Não, tu vai. Eu falei, pode ir, que eu não vou mais. E aí o pastor Maurício, irmão do Magno Malta, foi lá, falou comigo. Aí eu entrei na banda Tempero do Mundo. Tem como botar o microfone e você ficar aqui do meu lado aqui, não? Vamos embora? Aí... Aí a gente, o Magno... mas... Fiquei no Tempero do Mundo, que a gente cantava aquela música, não sei se você lembra. Você é 10, você é muito 10. Você é 10, conseguiu me conquistar. Com esse jeito seu de falar, com esse jeito seu de explicar, devagarinho você ganhou meu coração. Entendeu? E aí a gente cantava aquela também. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Simbora, eu falei. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Vai! Liga, 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 liga nessa hora. Cadê o pandeiro, varão? Pede, 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 pede pra Jesus agora. Vamos lá! Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis soltar. Vai! Jacó segurou o anjo. E o anjo perguntou, o que queres que eu te faça? Jacó respondeu assim, me dá minha vitória pra depois subir. Me dá minha vitória pra depois subir. Me dá minha vitória pra depois subir. Vai! Me dá minha vitória pra depois subir. Me dá minha vitória pra depois subir. E aí, entrei no Tempero do Mundo, passei um tempão no tempero. Aí um dia eu cheguei em casa, abri o Messenger do Facebook, tinha um recado do Rogério de Castro, que era o diretor da Aline Barros, da banda da Aline Barros na época. Léo, pastor Aline Barros quer que você faça alguns shows com... Mas pense num recado, quando você chega em casa e você lê, abençoado. Aline Barros quer que você toque alguns shows. Aí eu já... declarei uma bênção. Falei, alguns não, eu vou entrar logo na banda, em nome de Jesus. Aí eu liguei pro Rogerão, ele fala, meu parceiro, tudo certo, carioca, né? Tudo certo. Pô, então, cara, eu tô tentando falar contigo, não tô conseguindo, cara. É porque tava tendo teste, né? Tinha saído o tecladista que tocava com ela, e aí algumas pessoas ela estava fazendo aquele, né? Vamos ver se esse aí vai ficar. E aí... Pô, vai ter a gravação do DVD agora lá no Rio de Janeiro, no negócio do Bradesco, lá esqueci como é que é o nome, lá na Barra da HSBC. Aí eu falei, eu não vou tocar não, já no DVD. Eu, cheio de ousadia e de fé, né? Aí ele, não, é depois da gravação, vai ter os eventos, e eu já quero que você passe para mim, cheio de X. Eu falei, rapaz, mas tu cheio, viu, menino?
Aí ele, olha, eu quero que você passe já seu RG e tudo, seus dados. Falei, tá bom, beleza. Aí passei. Aí ele falou assim, eu vou passar o setlist da Aline Barros para você. Passou o repertório, olha o tanto de repertório. Mas quando Deus tem uma obra na sua vida, dá tudo certo. Quando é plano de Deus. Eu estava sem teclado, eu tinha feito um show no Maranhão, o cachê que eu recebi do show de uma prefeitura que eu fiz lá. Eu comprei um Cronos que o marido da Fernanda Brum estava anunciando, o pastor Emerson Pinheiro. Ele anunciou que estava vendendo um teclado Cronos, ótimo teclado. Eu falei, pastor, eu vou comprar. Aí, depositei o dinheiro, comprei. Depois comprei um Korg X5, que é aquele que 2 teclados logo. Aí comprei fone, e aí, direto de madrugada lá em casa. Vai começar. Aí eu, cara, Espírito Santo me ajuda. Aquela oração que eu fiz, eu nunca deixei ela. Que eu dependo de Deus. Eu sem Deus não sou ninguém. Aí peguei uma, peguei duas, peguei o repertório. Ele falou, primeiro show vai ser no Espírito Santo. Enfim, aí choveu demais, não teve. Aí, então agora o show vai ser em Guanambi, no interior da Bahia. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, nordestino, inteligente. Eu falei, vou fazer amizade com esse diretor. Falei, tem como chegar 2 dias antes na sua casa, só para você me passar como é que ela gosta? Pode sim, Léo, tudo certo. Falei, glória a Deus. Aí, quando eu cheguei na casa dele, aí ele falou, ela gosta assim, tem que ter, não pode ser de qualquer jeito, tem que dar a base para ela. Eu falei, tá bom. Aí eu... Canta só um pedacinho dessa. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu, transforma-me conforme e enche-me. Usa-me como um farol que brilha à noite, como quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Aí beleza, ele falou assim, tem que ter, né? Não pode ser pé de galinha, tem que ter a base. Falei, deixa comigo, rapaz, vai dar certo. Aí eu falei, qual a outra? Aí ele falou, outra que a gente tá tocando muitas aqui, ó. Vamos fazer só um pedacinho. Conhece essa? Só o começo. Me conhece. Beleza, fiz essa, fiz um monte. Aí, qual a outra? Aí ele... Essa aqui todo mundo canta, né? Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma. Lázaro ouviu
depois de 4 dias Mestre, não há outro que possa fazer. Agora eu quero ouvir a igreja. Remove a minha. Ressuscita. Transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora. Fiz amizade, peguei as músicas, depois a gente foi lá no Recreio dos Bandeirantes e eu fiz amizade com o diretor, claro, né? Mas confiando em Deus. Senhor, o Senhor que vai me abençoar. Estou fazendo amizade aqui, mas quem vai me dar essa vitória é o Senhor. Aí a gente foi para Guanambi, no interior da Bahia. A Aline não foi no mesmo voo. Eu falei, cadê a Aline? Acho que ela estava ministrando em algum lugar. A gente se encontrou em Confins, Minas Gerais. E ali os músicos da banda, um foi tomar café, outro ali conversando. Aí o Espírito Santo, conversa com ela, rapaz. Aí eu vou conversar mesmo. Oxi. Falei, e aí, Aline, tudo bem? Ô, Léo, já me conhecia da época do Tempero do Mundo, Magno Malta, né? Falei, Aline, estou muito feliz. Conversando, né? Nordestino puxando assunto. Estou feliz demais, Aline. Glória a Deus, que bênção. Quanto tempo que eu tinha te visto. Até encontrei com a Ivete Sangalo esses dias. Eu tinha encontrado a Ivete no interior de São Paulo. E eu estava com as filhas do Magno Malta. E a gente foi evangelizar a Ivete em Paulinhas, interior de São Paulo. Porque o produtor do Magno, que tomava conta da agenda dele em São Paulo, também fazia algumas agendas da Ivete, na época. Falei, vamos lá evangelizar ela. Aí no caminho, o diabo pegou ele e falou assim, acho que não vai dar certo não. Falei, tu é doido, rapaz? A gente já está aqui 2 dias em São Paulo esperando para evangelizar ela, vai dar certo. Quando a gente chegou lá em Paulinas, no camarim, aí eu, a Carla e a Maguinha, a gente falou assim, boa noite, é porque Jesus mandou a gente orar por Ivete. Aí o segurança falou assim, se Jesus mandou, pode entrar. Oxi. Só que Jesus, o Filho de Deus, confundiu a cabeça dos segurança, porque eles pensaram que era Jesus, irmão dela, que era o produtor dela, que o nome dele era Jesus, que era o cara que tomava conta da agenda dela. Até, acho que morreu já o Jesus, né? E aí a Ivete tratou a gente super bem. E aí, meus amores, tudo bem? E aí? Eu falei, que prazer te conhecer. É a banda gospel? Eu falei, vem cá. Eu gosto muito daquela menina, Aline Barros, e aquela outra que canta, Cassiane. Eu falei, glória a Deus. Aí eu peguei um folheto e falei, Ivete, Jesus te ama. Dei um folheto para ela. E ali foi o assunto que eu tive com a Aline ali, né? Lembrei, e aí, mais nervoso, falei, eita, o show é à noite. Aí quando a gente chegou em Guanambi, bispo, quando a gente chegou em Guanambi, aí de tarde o produtor falou assim, vai ter a passagem de som agora, som de tech e tal. Aí, desci, fui passar o som. Quando foi à noite, pastor, tinha umas 100 mil pessoas. E eu não tinha visto a Aline no interior da Bahia. Aí, quando começou o hold, tinha 2 holds na época. Aí, um dos holds de oração, o outro também era, mas o outro era mais. Aí, ele ficava assim atrás da caixa e fazia assim para mim, Deus está no controle, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Aí quando chamou a Aline Barros, vai começar. E eu lembrei que o produtor falou, olha, não gostou do outro tecladista, porque não era para ser também, ela gosta de atitude. Eu falei, deixa comigo, meu irmão. O show começou e chega o teclado, fez assim, balançou. Aí o Serginho falou, rapaz, eu nunca vi a Aline pedir para baixar o retorno do teclado, ela pediu agora. Eu falei, oxi, respeite o Maranhão, rapaz. Oxi. Aí, toquei nesse show em Guanambi, de lá a gente foi para Fortaleza, de Fortaleza a gente foi para Tauá, no Ceará. Ela não disse nada. Eu já tinha botado no Facebook, né? E os meus amigos eu sabia que, glória a Deus, estou feliz, rapaz, você merece. Eu falei, a graça de Deus. Só que eu estava preocupado que ela não tinha falado nada, né? Mas eu estava ali pela fé, né? Aí a gente tocou em Parambu, o último show. Aí quando não disse nada, eu falei, rapaz, estou preocupado, acho que não rolou não, viu? Oxi.
Mas ela postou uma foto que ela não tinha postado, quase não tinha postado foto. Quando ela postou, estava eu na foto, assim, aí o povo comentando. Aí quando a gente foi voltar, a gente teve que ir para Fortaleza, para voltar para o Rio de Janeiro. Já estou acabando, pastor. Aí quando Deus quer te abençoar e quer te honrar, Ele te honra para todo mundo ver. Aí quando ela chegou no aeroporto, ela falou assim, Léo. Aí eu olhei, ela fez assim, pegada, hein? Eu falei, glória a Deus, aleluia. Aí o baterista da banda, na época, era o Claudinho. Aí ele falou, conheço a Aline aí. Se ela falou isso aí é porque ela gostou, viu? Aí pronto, já para a glória de Deus, foi em 2015. E até aqui tem nos ajudado o Senhor. Para a glória de Deus. E eu quero dizer isso porque esse texto que eu li, e pôs um novo cântico na minha boca e um hino ao nosso Deus, muitos verão e temerão. Eu sou um cara que eu prego direto para os caras do mundo aí, os caras... se você quiser me seguir na rede social, vamos chegar hoje a 19, Léo Castro Music, com 2C no final. Os caras me param no aeroporto, vê meus vídeos tocando, rapaz, você toca muito, não sei o quê, como é que você... Aí muitos verão e temerão, eu falei, quem fez isso foi Deus. Porque não tinha lógica nenhuma eu tocar com a Aline Barros, eu lá no sertão do Maranhão, cheio de tecladista que toca muito no Brasil inteiro, mas é porque Deus tinha um propósito na minha vida. E a Bíblia diz que as coisas que o olho viu e que o ouvido não viu e que jamais penetrou o coração do homem são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, eu falei isso para ela lá na África. Eu tive essa oportunidade, a gente tocou em Luanda. E na hora do café, eu falei assim, Aline, eu tocar com você não tem lógica humana nenhuma. Quem me colocou aqui foi Deus. Porque Deus, sabe, lá no Maranhão, aqueles caras, como é que Léo conseguiu, rapaz? O cara bem aqui da linha do trem, da Rua São Pedro, da Travessa da Aroeira. Como é que ele conseguiu? É porque quando Deus quer, irmão, Ele faz mesmo. Ele bota eu ali, vai ali, mas bota aqui, no lugar que Ele quis. Tinha lógica. 3 dias de ônibus, lá do Nordeste para o Espírito Santo. Aí hoje eu moro no Rio de Janeiro, que eu não aguentei não, porque toda semana eu tinha que estar indo para o Rio. Aí Deus, já fui com ela no México, já toquei na África, vou para os Estados Unidos, sabe, viajei o Brasil todo. E quantos músicos, os caras que me veem aí, falam, como é que isso aconteceu? E aí é Deus me dando a oportunidade de falar, Jesus é quem fez. Eu lembro que eu esqueci de contar que quando ela me chamou, eu recebi um convite de um pagodeiro, de um cara que toca na banda. Ele me chamou, ele toca com Léo Santana, que é um artista famoso aí no secular. E ele falou comigo que era para mim entrar na banda, que eu já ia entrar como tecladista. E eu falei, não, cara, eu vou tocar para Deus com a Aline Barros. E aí, Deus faz assim, né? E muitas coisas abençoadas vão acontecer nas nossas vidas nesses últimos 2 meses que ainda tem aí, em nome de Jesus. Eu creio que muitas coisas boas vão acontecer, né? Eu li, o meu pastor pregou lá na minha igreja, e eu li o texto quando o Senhor Jesus se admirou da fé do centurião. Quando eu saí de Caxias, Jesus falou, esse menino aí, eu vou honrar a fé dele. E aí lá no texto lá, fala assim, conforme a tua fé. Se eu falasse, não, rapaz, não vai dar certo não, vou ter que viajar 3 dias de ônibus, tocar com a Aline Barros, como é que vai ser? Não, bora. Senhor, preciso de ti, Jesus, me ajuda. E aí, sabe, foi conforme a minha fé. E eu sei que muitas coisas boas vão acontecer ainda, eu lá com a Aline Barros, no ministério dela, muitas portas vão se abrir. E hoje, aquele tecladinho Cássio, que o rapaz me ensinava, meu vizinho, eu fui tocar com ela em São Paulo, no Festival Promessas. Quando eu cheguei no hotel, eu abri, tinha um texto desse tamanho dessa empresa, chamado Cássio. Os caras me ofereceram para me ser garoto propaganda da Cássio. E aí mandaram 5 teclados na caixa para mim, novo, sem eu gastar R$1. Deus faz assim, porque aí os caras imaginam... Esse cara lá da Travessa da Aroeira, da Rua do Trilho Velho, como é que é isso? É Deus que faz. Se você botar no site da Cássio, abrir lá Cássio Teclado e botar artistas, você vai ver vai ver o tecladista do RPM, dessas bandas famosas tudo, e eu lá no meio. Ó. E eu ainda tirei a foto ainda lá em Caxias, na balaiada.
Porque eu acho bacana isso. Você, quanto mais maior Deus te colocar, menor você fica, porque a glória é de Deus. Você tem que voltar lá, falar com seus amigos, tomar café, comer café com rapadura, comer farinha de puba com ovo, que isso que é legal. Mas como é que o cara não subiu para a cabeça? Não, irmão, a glória é de Deus. Quem faz é Deus. E eu já estou encerrando, vou chamar o Rubão para cantar uma música comigo. Não tenho tido tempo. E aí, o diabo fez de tudo para me tocar em banda secular. E eu não fui, porque eu falei, eu só toco para Jesus. Quem cuida de mim é o Espírito Santo. Quem cuida de mim é Deus. E eu lembro que uma vez, lá no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, um dono de banda falou assim, bispo, não, rapaz, é só um pagodinho, é música de amor. O diabo é saliente, se o cara não vigiar, não é não, irmão? O diabo é saliente. E aí, nesse dia eu não vigiei, entrei no carro, mas aquela voz, rapaz, o que você vai fazer, rapaz? Aí quando eu cheguei, vamos buscar ali o rapaz do pandeiro do cavaco. Esqueci o nome dele. Beleza, fomos lá na casa dele. Entra aí que eu vou tomar banho, rapaz. Fica aqui na sala. Eu fiquei com o dono da banda conversando. Olha só o que aconteceu. Se eu estivesse falando assim com ele, não, cara, eu acho que eu não vou gravar essa música, não. Eu estou me sentindo mal. Não, eu não estava. Eu falei, não, mas legal, eu estou morando no Espírito Santo agora. A tia dele veio lá do quarto. Eu não estava falando nada de música com o dono da banda mais. A tia dele veio, pá! Ai de ti! Porque o talento não é teu. E quem toca é o Senhor. E quem te sustenta é o Senhor. E o dono da banda não era nem crente, ele ficou se olhando. Terra! Falei, meu Deus do céu. É sério. Pareceu mentira. Assim eu contando, parece que é inventado. Mas... Porque se eu estivesse falando alto, não vou gravar mais essa música não. E ela estivesse ouvindo, não, mas eu não estava falando nada. Ela veio, quando Deus cuida e Deus tem ciúme de você, Ele não quer que você fique misturando. Porque hoje a gente tem que orar por vários músicos que estão tocando aí no mundo. Não, é meu trabalho, eu estou tocando aí e tal, tá tudo certo. Não, cara, você está contribuindo para as pessoas ir para o inferno, para a pessoa beber, fumar. Você tem que tocar e as pessoas se libertar. Vir para a igreja, vir louvar a Deus. Porque quem te sustenta é Deus. Eu estou com um projeto, em nome de Jesus, de paralelo, de cantar também, fazer alguns vídeos, né? E é isso aí, irmãos. Muitas coisas boas vão acontecer nesse ano na igreja aqui, nessa igreja, em nome de Jesus.